Eu não cresci numa família com muito dinheiro. Há sempre quem esteja pior que nós, é certo, mas no fundo eu sempre fui habituado a fazer o melhor possível com o que tinha. Vivíamos com pouco, mas não deixava de fazer o muito que nos era possível, e isto criou também para mim um choque muito grande. Quando eu comecei a fazer dinheiro acima da média, principalmente para uma pessoa da minha idade na altura. Eu não só não sabia o que fazer com o dinheiro, nem sabia bem o que é que eu deveria sentir ao tê-lo. Em 2022 eu investi todo o meu tempo na minha marca pessoal, o objetivo era conseguir pelo menos tirar um ordenado tranquilo mensal, mas para minha surpresa em abril chega ao mês em que fiz 10 mil euros pela primeira vez com o meu trabalho. E foi um mês, 10 mil euros. Estes novos valores foram uma grande aprendizagem para mim e é exatamente isso que eu gostava de partilhar. O que é que foi efetivamente para mim fazer uma quantia destas num mês? Como é que foi esse contraste e as coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo? Epá, e no fundo quais é que foram estas possibilidades que eu desbloqueei na prática? Mas embora te vá falar dos meus 10 mil euros, eu vou explicar coisas e exemplos de como é que tu o podes aplicar em qualquer escalão de rendimento para que te seja útil mais cedo do que aquilo que foi para mim. Então olá, o meu nome é Gabriel Ferreira, seja novo por aqui, estou de formas de fazer dinheiro online e estamos a perseguir o objetivo deste canal que é chegar do 0 a 1 milhão enquanto eu te ensino pelo caminho. Aproveito também para dizer que eu não sou nenhum consultor financeiro, tudo o que vais obter aqui é apenas e só a minha opinião, e já agora muito obrigado à Trade Republic por estar a apoiar este vídeo, mas falamos mais sobre eles depois. Eu trabalho com a internet desde os meus 15, 16 anos, embora só aos 18 é que comecei a receber frutos mínimos desse trabalho. Agora, eu nunca levantava esse dinheiro, ficava armazenado na minha agência para um dia mais tarde, quando eu quisesse, poder levantá-lo. Então eu não sentia que tinha esse dinheiro. Aos 20 anos fui viver sozinho para mais de 200 km de distância da minha casa para conseguir evoluir um pouco o meu trabalho. Sobrava-me literalmente 0 euros por mês, na verdade eu até precisava da ajuda da minha mãe para conseguir pagar as minhas contas inicialmente. Nos anos seguintes comecei então a aumentar o nível do meu trabalho, até que comecei a ganhar de forma decente no último ano, antes de decidir investir 100% do meu tempo neste meu trabalho. Só que o problema é que eu não via muito o meu dinheiro, porque, por exemplo, o dinheiro que estava nos meus investimentos ficava nas plataformas e o dinheiro que recebia do trabalho ficava um pouco para mim e investia todo o resto. Então eu ainda assim parecia que estava a viver com pouco. Ou seja, ainda em 2021 eu não vivia nenhuma vida de luxo. Dividia a casa com um amigo, não comprava nada extravagante. Nesse ano só do trabalho já fiz praticamente 28 mil euros, cerca de 2.300 brutos por mês, o que para um jovem de 22 anos estava muito bem, mas eu nem via esse dinheiro, lá está, porque eu investia quase tudo o que me sobrava. E o dinheiro que eu também fiz com os investimentos, eu também não levantava, então eu não via nada disto. Ou seja, ainda não existia aqui nada para eu ter assim um grande choque de frente. E chegamos então ao ponto que introduzi no início do vídeo, o ano de 2022, onde as coisas mudaram. Como eu acabei o meu estágio profissional que eu estava a dever horas desde o Covid, senão já tinha terminado há muito tempo, eu mergulhei neste mundo do meu negócio a tempo inteiro nesse ano. 4 meses depois de começar, eu faço os primeiros 10 mil euros pela primeira vez num só mês do trabalho. Ou seja, eu passei de fazer 28 mil euros no ano para fazer 10 mil euros no mês. Eu lembro muito bem, era de noite, estava sozinho na minha sala, que era também o meu escritório na altura, era dia 11 de abril de 2022, quando eu tenho uma reunião com um possível cliente e fecho um negócio que me permitiria chegar aos 10 mil euros nesse próprio mês. Eu lembro-me de estar a terminar a reunião, desliguei, levantei-me, epá, eu fiquei tão contente, mas tão contente, dei montes de saltos pela minha sala, ri sozinho, coloquei os braços no ar, liguei à minha namorada da altura, que agora é noiva, e aos meus melhores amigos a contar, pá, o que é que me tinha acabado de acontecer. Depois deixei a euforia toda acalmar, foi, ficar estupefacto, porque eu só tinha começado há 4 meses, sozinho, sem formação para aquilo que eu estava a fazer no momento. Ou seja, eu quando atingi isto, eu não tinha qualquer ideia que era sequer uma possibilidade disto ser possível. Pelo menos neste tempo. A partir daí começou um processo de aprendizagem que se iniciou nesse mês, nos meus primeiros 10 mil euros no mês, e que até hoje eu vou aprendendo coisas. E a primeira coisa que eu aprendi nesse mesmo dia é a primeira lição que eu queria partilhar contigo, a mudança de perspectiva. Antes de 1954 considerava-se que correr uma milha, que equivale a cerca de 1600 metros, em menos de 4 minutos, era impossível. Ou seja, é humanamente impossível fazer isso, não é possível, era o que se achava. Em 1954, isto mudou. Um corredor chamado Roger Bannister quebrou este recorde e conseguiu correr esta tal milha em 3 minutos e 59 segundos. No mesmo ano, 24 novos atletas conseguiram fazer exatamente o mesmo. Nos dias de hoje há adolescentes que correm em tempos inferiores. Ou seja, o que antes era impossível, assim que foi quebrado, muitos outros o fizeram. Ou seja, neste caso, a barreira era puramente psicológica. Isto, de certa forma, foi o que me aconteceu também a mim. Eu senti nesse mês que eu, um jovem na altura de 23 anos, que não veio de uma família abastada, sem grande experiência de prática de negócio, só com o meu trabalho consegui fazer sozinho 10 mil euros. E para entenderes como é que isto até hoje é uma questão de perspectiva para mim, nessa altura 10 mil euros era o meu recorde. Hoje em dia, gastar 10 mil euros por mês com os custos que eu tenho na minha empresa é normal. Só em fevereiro nós gastámos 30 mil euros neste negócio, por exemplo. Ou seja, nessa altura da minha vida, essa quantia foi um desbloqueio total das possibilidades. Uma coisa que eu gosto muito do meu canal e que é uma coisa fixe
fixe de eu ir rever e rever é que eu, no fundo, estou a catalogar todo o meu processo para que tu possas ver e tirar alguma coisa daqui. E ao estar a idealizar este vídeo aqui, eu fui rever o vídeo onde eu falava de como é que eu fiz os meus primeiros 100 mil euros de sempre no ano. E eu consegui ver e lembrar-me, porque foi há pouco tempo, a conquista que foi que naquele momento da minha vida fazer os 100 mil euros. Epá, porque é imenso dinheiro. Agora, 2 anos depois, em 2024, no ano que passou, nós tivemos um mês sozinho onde fizemos mais de 100 mil euros. E hoje em dia, acho este valor completamente inacreditável, imenso, algo muito complicado de eu alguma vez bater. Até porque foi só um mês, os outros meses não foram assim, senão tinha sido um ano completamente ridículo. Mas embora eu acho que 100 mil euros no mês vai sempre ser imenso, haverão pessoas que vão estar a olhar para o que eu estou a dizer agora neste vídeo e que vão achar que 100 mil euros no mês de trabalho, para eles, para a sua realidade e para a sua perspectiva específica, é um valor normal ou até baixo. No final do dia, e voltando aos 10 mil euros, o que importa é que eu mostrei-me que era possível e que não acontecia só aos outros e que não tinha de ser especial para conseguir atingir aquilo que para mim era um objetivo praticamente impossível. Não só isto, como também me tranquilizei. Pá, se isto correr mal, certamente eu consigo criar outra coisa com resultados semelhantes. Ganhar dinheiro acaba por ser uma forma, quanto mais pratica, mais fácil é de o fazer. Ou seja, o que eu quero dizer é que isto é repetível. E isso também foi um fator que me ajudou mentalmente. Isto para te dizer também que é possível. Estás a ver? Não estou a dizer que é fácil e que vai dar e que é o que vai acontecer, mas é possível e não tens de ser rico para começar, não tens de ser especial para começar. É algo que, se colocar esforço e tempo e o que seja, pode acontecer. Próxima aprendizagem, o peso do dinheiro. Algo que me fez conhecer-me um pouco melhor e aprender um pouco mais sobre mim foi a dificuldade que eu tinha em gastar dinheiro, mesmo tendo para o gastar. Eu na minha vida sempre respeitei muito o dinheiro e eu lembro perfeitamente o que é não ter muito dinheiro. Então eu tive de aprender a gastar dinheiro. Não sei se faz sentido, mas era literalmente isto que eu sentia. Ou seja, se fosse para o trabalho, não me gostava muito. Mas para mim, eu lembro-me de falar com amigos meus e de descrever esta exata sensação. Eu posso comprar coisas de trabalho a custarem 200 ou 300 euros e não pensava muito nisso. Mas depois gastava 20 euros no Uber Eats sabendo que podia, sei lá, ter gastado apenas 13 euros se mandasse vir de outro sítio qualquer. Epá, e pesava-me. Eu continuava a andar de autocarro para viagens grandes, assim poupava dinheiro, em vez de ir, por exemplo, de comboio ou de carro. E eu fui procurar, mais uma vez, para este vídeo, alguns áudios que eu lembro-me de enviar a amigos meus a desabafar um pouco esta minha sensação, e enviei este a um amigo meu a explicar exatamente o que sentia. Foram enviados estes áudios em junho de 2022. Tudo que sejam cenas do dia-a-dia, tipo comida, viagens, bolos, Ubers, aí custa-me horrores. Tipo, como se fosse antes, mas é o que eu estive a pensar aqui. Eu tenho comparação com antes, né? Que eu antes, tipo, evitava gastar nisso e pronto, então custa-me dar nessa parte. 6 meses depois do negócio ter iniciado e depois de várias dezenas de milhares de euros recebidos, aqui o meu maior mês já tinha sido cerca de 20 mil euros e a minha cabeça continuava a crucificar-me por gastar 20 euros no jantar. Então, nesta parte específica, foi uma aprendizagem longa. Diria que melhorou a sério só no ano passado. Hoje em dia já penso um bocadinho de forma diferente, ou seja, se for preciso mandar vir o Uber Eats para eu conseguir trabalhar mais uma hora, que seja, se eu tiver de apanhar comboio para viagens grandes para poder trabalhar no PC, ou usar o carro para conseguir poupar tempo na viagem, então justifica-se porque o meu tempo ficou ligeiramente mais caro. Mas isto foi uma coisa que só no ano passado e se calhar só mais para o final do ano é que me comecei a obrigar a pensar e a refletir. Então nesse 2022, em abril ainda, quando eu fiz os 10 mil euros, comecei a aprender, embora que de forma muito extensa e demorada, que o dinheiro pode ser visto de outras formas e que não há problema de nos darmos a pequenos luxos de vez em quando de forma controlada e sensata. Próxima mudança que me apercebi, a necessidade de ajuda. Eu demorei a perceber que precisava de ajuda e que não podia fazer tudo sozinho. Ainda assim, nesse mês, percebi que podia pagar alguém para me tirar horas de trabalho de cima. Eu trabalhava horas a mais, eu acordava às 7 da manhã e deitava mais 2 e 3 da manhã do dia seguinte. Não estava a ser nada saudável, na verdade, embora com uma equipa muito maior hoje, é algo que eu ainda continuo a aprender e a melhorar, isto para conseguir tomar ainda um maior controle do meu tempo, e eu estava a usar tão mal o meu tempo que eu na altura até fiquei doente, tive uns stresses, umas inflamações no corpo que eram literalmente causadas pelo stress do trabalho. Eu achava que não tinha stress, mas pelos vistos tinha, e realmente olhando para trás eu não trabalhava de forma saudável, ponto. Ainda assim, essa quantia abriu-me uma porta para poder pagar a quem me editava e ainda edita os meus vídeos, que é a Paulinha, de forma a ter um vídeo completo editado em vez de uma edição parcial. Isto recuperava-me ainda assim umas horas por semana e hoje em dia era praticamente impossível viver sem isso. Os 10 mil euros introduziram-me então à delegação de forma confiante. Pagava e pago para me devolverem tempo que acabava por colocar noutras coisas, ou seja, eu continuei não saudável durante muito tempo. Diria que só no ano passado, e também voltamos, se calhar no último semestre, é que eu comecei a ficar ligeiramente melhor nesse aspecto. Mais ou menos. E isto está 100% ligado à próxima lição que começou a surgir nessa altura, que é o crescimento exponencial financeiro. Existe uma expressão muito conhecida no mundo dos investimentos, que é o juro composto. Para te explicar a ideia base disto, vou pegar no investimento bem tradicional, para que aprendas que para a mesma quantia investida, consegues ter ao longo do tempo cada vez mais dinheiro de forma exponencial. Vamos supor que eu quero investir na média do mercado, ou seja, aquele ETF que segue o índice S&P
500, que no fundo é um índice que segue as maiores 500 empresas dos Estados Unidos. Na verdade são para aí 503, mas para simplificar ficam 500. E vamos assumir que a sua média de retornos são os 10% ao ano. E vamos utilizar a minha parceira Trade Republic, que não paga as comissões se quiseres utilizar os seus planos automáticos. Mas antes disto, se eu quiser fazer uma simulação e todos os meses colocar 100 euros neste investimento durante 50 anos, tu consegues ver que só no 7º ano é que eu consigo atingir os meus primeiros 10 mil euros. Mas para os próximos 10 mil euros já só demoraria 4 anos. E os seguintes já só demoraria 3 anos. Sendo que para o mesmo investimento, no último ano, eu ganharia mais de 100 mil euros. Isto é o poder do juro composto. Seguindo esta lógica do investimento, por exemplo, se eu quisesse investir mesmo neste exemplo que eu estava a dizer, na Trade Republic, eu podia sempre procuraria, neste caso já está cá em cima, mas eu invisto no SXR8, que me vai dar este que investe então no índice S&P 500. Não estamos a investir no índice, estamos a investir num ETF que segue o índice. Então, se eu clicar, consigo colocar aqui onde diz poupar, que é o que me permite não só não pagar comissões, como ter uma recorrência mensal do que me vai dar aqui a sair. Vamos supor que eu queria fazer os tais 100 euros, clico em próximo e é aqui que nós vamos definir de quanto em quanto tempo. Se eu quiser fazer mensalmente, posso fazer mensalmente e vamos supor que eu quero no início do mês, portanto a partir do dia 2. Clico aqui e depois, se eu quiser criar, consigo ver que a taxa aqui é gratuita e depois clico em criar. É claro que isto não vai ter o crescimento assim sempre, não vai ser linear, há muitos que não vão correr assim tão bem e que o crescimento composto não vai funcionar, mas a ideia base é esta. Então e tu? Tens de receber 10 mil euros no mês para aplicar tudo o que eu disse aqui? Não, claro que não. Tu podes estabelecer objetivos com 1000, 2000, 3000 euros extra, como também podes estabelecer objetivos com 100 euros. Assim que consigas perceber como aplicar este juro composto no teu trabalho e na tua forma de aumentar os teus rendimentos, tu vais conseguir provar a ti próprio que consegues e isto é uma coisa que é possível. E de seguida, tu vais passar para os próximos degraus, tu vais subir um degrau, vais evoluir e vais melhorar, sobes para o próximo, vais evoluir e vais melhorar. Ou seja, se tu fores alguém com valores bem cimentados, não é mais ou menos dinheiro que te irá mudar. Eu tinha muito respeito ao trabalho e ao dinheiro antes e continuo a tê-lo agora. Não foi uma carteira ligeiramente mais recheada que mudou isso. Se estiveres a fazer um trabalho ou uma fonte secundária que possas delegar trabalho a alguém para teres mais tempo para conseguires melhorar ainda mais a tua vida, procura isto. Nem que seja, vou contratar uma empregada, são menos 3 horas que perca a limpar à semana, 3 horas à semana, isto são 12 horas por mês e 144 horas ao ano. Com 144 horas ao ano consigo criar e melhorar uma fonte de rendimento que me dará ainda mais dinheiro do que aquilo que eu estou a gastar com a empregada. Isto foi apenas um exemplo de uma aplicação daquilo que estive a explicar com valores mais reduzidos. Por fim, quanto mais ganhares, mais poderás investir para alavancar o teu trabalho e os teus ganhos, seja em que intervalos de valores for. Mas agora, tu até entendes mais ou menos isto, mas tu sentes que tu devias ter tido uma formação melhor era na escola, na altura, para agora ser mais fácil. Isto agora parece tudo muito complicado por não teres as bases. Então, e se tu pudesses ver um guia completo, tudo o que deveria ser ensinado na escola sobre o dinheiro, tu irias vê-lo 100%. Pois bem, se isto faz sentido na tua cabeça, eu criei este vídeo aqui onde eu te ensino o que é que a escola devia ter ensinado nesta área das finanças. Como sempre, muito obrigado por assistir, vemos para a semana e tchau!